Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Maria Delfino, Silvânia Rodrigues, sejam muito bem-vindas. Olá, Marina, Milena, Euzi, Ademilde Moreira, aqui pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo dessa sequência de lives que nós estamos fazendo, trazendo as experiências pessoais de autoconstelação de várias pessoas. Nós encerramos ontem com muita alegria, com muita comemoração, a nossa Semana da Autoconstelação, que foi esse evento aí aberto, gratuito, online, que nós fizemos da segunda-feira da semana passada para cá, e nós fizemos ontem uma aula que é a aula com a autoconstelação conduzida para o desbloqueio do fluxo do dinheiro. Foi massa pra caramba. E hoje a gente está dando sequência a essas lives que nós estamos trazendo testemunhos de várias pessoas que tiveram a oportunidade de estar participando da Semana da Autoconstelação e que tiveram as suas vidas de alguma forma transformadas. Eu, sinceramente, nem tinha ideia do tamanho desse impacto. Assim, eu sabia a transformação que teve na minha vida, a transformação que eu tenho tido com os meus alunos é gigantesca, porém, como nós tivemos um número enorme de participantes da Semana da Autoconstelação, o número de depoimentos foi enorme e com curas em todas as áreas, né? E hoje a gente vai receber a Marina de Oliveira, que é a nossa aluna do Método Autoconstelação para a Vida. E quem está aqui na live que teve algum insight, algum resultado, que teve uma transformação na sua vida com as autoconstelações da Semana da Autoconstelação. Antes da Marina entrar, eu vou abrir oportunidade para algumas outras pessoas que tiveram oportunidade e que queiram trazer aqui o seu depoimento de transformação com as 3 aulas que nós tivemos, com as 4 na verdade, né? Na Semana da Autoconstelação. Nesse conjunto de aulas eu ensinei a expandir a consciência, ensinei a integrar os traumas de forma a aumentar o poder pessoal, eu ensinei a ter mais equilíbrio emocional através de uma vinculação em ordem com os pais. E na 4ª aula, que ainda está no ar, nós fizemos a autoconstelação conduzida para a liberação do relacionamento de casal, tá? Quem teve oportunidade, que está aqui com a gente na live, que gostaria de trazer de uma forma bem rápida, compartilhar a tela aqui comigo e compartilhar qual foi a sua melhoria, os seus testemunhos. Hoje cedo nós tivemos o depoimento do Irênio, que falou que teve uma liberação gigantesca na área financeira, que ele falou que colocou uma meta financeira para o final do ano, em 2 meses ele bateu, colocou uma segunda meta e já bateu e está colocando a 3ª meta. Ou seja, o fluxo da prosperidade, o fluxo da abundância financeira, assim como da vida abundante, está muito relacionado aos nossos conteúdos mentais, muito mais relacionado ao esforço ou à capacidade técnica ou até à fé, né? Nós tivemos o depoimento também da Rosana, que é diaconisa, obreira, né, da igreja, e que ela falou que tinha uma dificuldade muito grande com o contexto da procrastinação, da organização, e com as autoconstelações ela conseguiu organizar a empresa dela em coisas que faz tempo que ela tentava e não conseguia. Inclusive hoje à noite a gente vai estar dando uma aula sobre procrastinação e autossabotagem, tá?
E aí o que a gente concluiu, eu, a Rossana, na nossa live? Que esse tipo de liberação, esse tipo de capacidade de realização não está relacionado com a fé. Às vezes a gente tem a impressão que é só ter fé em Deus que tudo vai se resolver. Porém, o que ela colocou e o que a gente conversou é que a fé dela de 6 semanas atrás para cá não mudou. A fé dela sempre foi muito grande. Porém, existia um conteúdo traumático na cabeça dela na vinculação com o pai, com o masculino, que impedia ela de ter as coisas fluindo na realização da tarefa do dia a dia. Ou seja, e aí acontecia a questão da procrastinação, que é o negócio de deixar a coisa para depois. E ela percebeu que ela estava simplesmente repetindo uma atitude do pai que ela julgava. Ou seja, precisou mudar alguma coisa na mente dela para a liberação acontecer, né? Então, a gente está aqui nesse propósito. Quem está nos assistindo aqui pelo Face ou pelo YouTube, a gente vai receber convidados aqui pelo Instagram. Então, se você está pelo Face ou pelo YouTube e teve uma experiência de transformação agora na semana da autoconstelação e quiser compartilhar a tela comigo e compartilhar com todo mundo que está na live aqui a sua experiência, vai ser um prazer te receber aqui. E na sequência a gente já tem na espera aqui a Marina, que vai trazer também as melhorias que ela teve. Então, nós estamos hoje, ou quem não queira necessariamente compartilhar a tela, porque às vezes não está preparado, ou tem alguma vergonha de aparecer ao vivo, coloca aí nos comentários qual que foi a experiência, como foi a experiência que você teve com a autoconstelação, qual foi o benefício que você teve. Pode colocar nos comentários aí também que a gente vai conversando. A Liana Ben está falando: doutor, eu estou passando por um momento de muito sofrimento, separação com traição, entre outras coisas, e estou fazendo a autoconstelação para a liberação do casal. Está me ajudando muito. Que massa, que massa. Valeu. E a Cleia está até falando aqui, compartilhei. Pessoal, clica aí nesse botãozinho, nesse aviãozinho aí, chama as pessoas que você sabe que curte aí o desenvolvimento pessoal, principalmente as pessoas que você vê que repetem padrões de sofrimento familiar, que isso aqui é um conteúdo realmente libertador. E uma outra coisa que está acontecendo também é que está tendo um certo bug geral aí das redes, que às vezes a gente inicia a live, a pessoa procura a live e não acha. Então as pessoas que você sabe que nos seguem, que geralmente está aqui com a gente nas lives, em especial convida elas, porque às vezes através do convite ela consegue achar a nossa live, tá bom? Então a Liana está perguntando, como faz para sair desse sofrimento mais rápido? É o que você está fazendo, Liana. Você está buscando e está realizando, ou seja, fazendo as autoconstelações conduzidas, abrindo mão dos julgamentos, abrindo mão das revoltas que são trazidas através dos traumas. Tem alguém aqui chamando, solicitação, Euzi Flores. Euzi, você teve experiência com a autoconstelação? Eu quero que alguém que tenha tido uma experiência aqui com a autoconstelação. Qual é a aula do fluxo do dinheiro? Está no YouTube, no Face e no Insta. Foi uma live que a gente fez ontem à noite. Cleia Gondinho, eu entrei ontem e só encontrei a aula 4. Então, eu estava até agora com a doutora Ângela Cirino lá, ministrando um exercício de autoconstelação no curso que ela está fazendo lá, e ela estava me falando que ela está com inscrições abertas para o curso de sexualidade dela, e que está tendo alguns problemas na internet mesmo, nos provedores. Então, nós também tivemos esse problema, algumas pessoas tiveram dificuldade para encontrar e assistir às aulas, tá?
Foi por isso, inclusive, que no dia de ontem a gente voltou as 4 aulas para o ar. Então acaba que a gente tem que ter um pouquinho aí de paciência, que a tecnologia nos aproxima muito, mas nos desafia quando ela não funciona. Né? Teve um dia eu marquei a live, preparei uma aula massa pra caramba, plim, liguei aqui no Instagram e a live não funcionou. E aí eu liguei para algumas pessoas e um monte de gente falou, olha, tá geral, tal. Aí a gente deixou para fazer no outro dia. Ou seja, a gente acaba adaptando, né? Cleia Gondinho, eu fiz todas e repeti 2 ontem quando deixou a reprise. Massa, Cleia. Quem quer partilhar a sua vivência aqui ao vivo, eu vou chamar, compartilhar a tela e você vai partilhar o que você conseguiu descobrir e melhorar na sua vida com as autoconstelações. E pessoal, hoje, né, enquanto alguém fala aqui, hoje nós estamos no nosso último dia. Mexe não, Florzinho. Hoje nós estamos no nosso último dia de inscrições para a próxima turma do Método ACV. Fala oi pro pessoal aí. Fala oi. Fala oi, pessoal. Oi. Tudo bem? Oi, pessoal. Um beijo no coração. Beijo no coração. Depois eu volto mais. Depois eu não volto mais. Depois eu não volto mais. Então tchau, beijo, te amo. Depois você vai... Depois eu quero minhas moedinhas nesse lugar. Nesse lugar. Então tá bom. Então vamos lá. Beleza, enquanto alguém se encoraja para vir trazer o seu testemunho, a gente vai chamar. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Olha só essa pergunta aqui. Pergunta interessante. Hilda Vilela May. Eu queria fazer exclusivamente com o senhor. Não conseguir fazer sozinha. É muito caro, né, para fazer? Não é muito caro, não. E interessante essa sua questão, porque é o seguinte. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava querendo agendar uma constelação comigo e ela chegou a agendar a constelação e ela mandou várias mensagens. E aí tem um vídeo que eu mando de 22 minutos onde eu explico como que funciona, do que se trata a constelação, qual a base técnica científica da constelação e como que funciona uma sessão de constelação familiar comigo, ok? E ela continuou questionando, não, mas e aí, será que vai me ajudar mesmo? Será que isso pode me ajudar? Como que os bonequinhos se movimentam? Então, eu tentei explicar várias vezes e ela ainda tinha pergunta. E o que eu falei para ela? Olha, se você tem dúvidas, se não está fazendo muito sentido para você, então talvez não seja o seu momento de constelar individualmente. Olha só que interessante. Vinha muita gente constelar comigo, tá? Uma sessão de constelação comigo hoje está R$1.000, estava 900 até alguns dias, a agenda encheu demais e está R$1.000 uma sessão de constelação. Por quê? Por que é esse valor? Porque é um tipo de sessão que não precisa fazer duas, é uma só. Uma só, eu consigo auxiliar a pessoa no seu processo de autodescobrimento da causa de um problema muito grave. Ou seja, vem gente trazendo problemas de falências repetidas nas empresas, problema de dificuldade no sucesso profissional, ausência de prosperidade, separação, traição, problemas de saúde graves, fortes, que a medicina não explica. Vem pessoas trazendo questões de depressão, de ansiedade. Então, como em uma sessão a gente consegue entregar um caminho que liberta a pessoa, então é lógico que no boca a boca as pessoas falam, é bom tal, e em uma sessão só. Então, à medida que a agenda foi enchendo, eu fui aumentando o valor da minha consulta. Isso é natural, qualquer profissional liberal tem isso,
Uma sessão com o Paulo Vieira, por exemplo, é 20 mil reais, uma sessão de coaching com ele. Então, quer dizer, vale ou não vale? É caro ou não é caro? Depende. Um carro de 50 mil reais é caro ou é barato? Depende do carro, depende do benefício. E quem assistiu a aula de ontem sobre o fluxo do dinheiro, sobre o desbloqueio do fluxo do dinheiro através da autoconstelação, eu expliquei que o dinheiro, a riqueza, é uma questão de fluxo. Aquele valor que você entrega, ele volta até você. Então, uma pessoa que paga R$1.000 numa sessão, ela vai tomar o benefício muito mais de uma pessoa que não paga, por exemplo, tá? E o benefício tem que ser muito grande, né? Então, o quanto vale não ter uma separação conjugal, né, no relacionamento? O quanto que vale a pessoa parar de ter depressão? Nem é possível quantificar monetariamente esse tipo de benefício, tá? Então, o caro e o barato depende do valor que vai ser entregue. E nesse fluxo do dinheiro, quanto mais você entrega de valor no seu serviço, mais esse serviço pode ser bem remunerado. Então, mais detalhes, quem quiser, a aula do fluxo do dinheiro está disponível somente até hoje, tá, gente? Essa aula vai sair do ar amanhã. Então, depois que terminar a live aqui, vai lá e assista quem quiser mais detalhes. E lá dentro tem uma autoconstelação conduzida para a liberação do fluxo do dinheiro. Então, não vou entrar nesse assunto, não. E aí, só complementando a pergunta, né? Eu queria fazer exclusivamente com o senhor. Beleza, massa. Pode ligar para a minha secretária, né? Ou chamar no direct que a gente agenda. Muito bem. Mas olha só, é muito improvável que você não conseguiu fazer sozinha, é muito improvável que eu consiga te fazer enxergar o que precisa ser enxergado, tá? Então, o que realmente fez a minha sessão de terapia chegar a esse valor? É o seguinte, antes vinha pessoas que falavam assim, não, doutor Jim, foi meu marido, minha esposa, principalmente homens, né? Chegava assim, minha esposa que mandou eu vir fazer aqui, nem sei do que se trata isso. Puxa vida! A pessoa não tinha disposição nenhuma para mudança. Eu tinha que convencer, tentar, né? É muito difícil. Eu tinha que tentar convencer a pessoa da mudança que ela precisava fazer. Por quê? Porque todo sofrimento é autorrealizado. Então a pessoa estava no sofrimento, porque ela queria estar naquele sofrimento. Se ela não tem uma disposição para mudança, ela não consegue resultado, tá? Então vinham pessoas lá que queriam ver o que era, ok? E aí o que eu fiz? Eu fiz um vídeo de 22 minutos, onde eu explico o que é, qual a base científica e como que funciona uma sessão de constelação comigo. E no final do vídeo, e a orientação que eu dou para quem vai fazer a sessão antes de agendar. Fala assim, vê esse vídeo, sente no coração se isso pode te ajudar. Olha bem, sente no coração se isso pode te ajudar. Se você sentir que tudo isso que eu falei no vídeo faz sentido, se você sentir que uma sessão de terapia comigo, de constelação, pode te ajudar, aí você agenda com a minha secretária e vem. Depois, e eu falo assim, se você não sentir que faz sentido, se você achar que não entendeu direito, ou se você ficar na dúvida, será que isso pode me ajudar? Você não agende e não venha fazer. Deixa mais para frente você assiste o vídeo de novo e vê se faz mais sentido e agenda mais para frente. Depois que eu fiz isso, o resultado das sessões de terapia que eu faço multiplicou, triplicou, quintuplicou. Por quê? Porque todo o processo ele é permeado por uma disposição para mudança. É fundamental. Então, olha só, não conseguir fazer sozinha, a gente sempre fala nesse nosso estudo que quando a boca fala eu não consigo, escuta bem, isso é muito importante. É porque o coração, a consciência fala eu não quero. Eu vou repetir. Quando a boca fala eu não consigo, é porque a consciência profunda fala eu não quero. Porque aquilo que você querer com muita força, com muita vontade, você consegue. E o que acontece? A autoconstelação está trazendo essa quantidade de benefício e de cura aí, não é à toa não. É porque trata o âmago do ser humano. Porém, ela vai propor a mudança em situações traumáticas que duraram a vida inteira.
A vida inteira a pessoa ficou apedrejando o pai porque traía a mãe. E aí não sabe por que entra no relacionamento e é traída. A vida inteira a pessoa ficou apedrejando o avô porque o avô abusou das primas ou abusou dela mesma. E aí o que acontece? Esse trauma fica empacando a vida da pessoa. A pessoa muitas vezes ficou a vida inteira guardando mágoa porque o pai separou da mãe e não cuidou. Então, olha só, e como a cura está relacionada à ressignificação disso, que era uma verdade absoluta, muitas pessoas não conseguem mesmo, não conseguem sentir nada, não conseguem ver nada e muitas vezes dá sono. A pessoa dorme no meio da autoconstelação. À noite, para dormir, a pessoa tem até dificuldade, mas na hora que inicia a autoconstelação, a consciência manda ela dormir, que é para ela não entrar no processo e não enfrentar o trauma que precisa ser enfrentado. Entendeu? Então, o que eu te digo, Hilda Vilela? Você pode e deve, agenda uma sessão, a gente pode fazer. Mas antes, com certeza, minha secretária vai te passar esse vídeo. O nome desse vídeo é Obrigatório Assistir Antes de Constelar. Está no meu feed, inclusive. Quem quiser depois assiste, está no YouTube. Se colocar Dr. Jim, Obrigatório Assistir Antes de Constelar, está lá esse vídeo muito ilustrativo. Se você vai assistir esse vídeo, vai sentir no seu coração se é o seu momento de vir constelar individual comigo, tá? Mas eu, quando criei o método Autoconstelação para a Vida, eu pensei exatamente no benefício que o método pode causar. Que eu consigo ajudar poucas pessoas no meu consultório, né? Mesmo que eu encha a minha agenda, eu consigo ajudar poucas pessoas. E olha só, você vem no meu consultório para fazer uma sessão de constelação comigo e eu vou te perguntar sobre uma questão. Em uma constelação a gente só trata uma questão de cada vez. As questões mais comuns é a questão de depressão, ansiedade, que é a questão do equilíbrio emocional, né? A pessoa que, por mais que esteja tudo bem, não consegue sentir alegre, não consegue sentir segurança no dia a dia. Isso é uma questão muito comum, até porque eu sou psiquiatra. A outra questão muito comum é a questão de saúde física, vigor físico. Então você vai ter que escolher uma dessas numa sessão individual comigo. Ou vai ser a questão com o relacionamento de casal, que é muito comum também, ou a questão do sucesso ou fracasso profissional, ou a questão do fracasso financeiro, que se suceda na vida da pessoa. Então, a pessoa vai escolher uma dessas questões para tratar em uma sessão comigo, custa R$1.000. Quando eu concebi o método Autoconstelação para a Vida, em um processo de 5 semanas comigo, eu já pensei em resolver 95% dos problemas de 95% das pessoas. Ou seja, pela casuística, pela estatística, eu percebi o que a maioria das pessoas tinha de problema. E hoje, né, a inscrição para o método Autoconstelação para a Vida é 1.497. 1.497, ok? Porém, com um desconto de 337 que eu estou dando, e hoje é o último dia, sai por 1.160. Ou seja, quase o mesmo valor de uma sessão individual comigo. E no método Autoconstelação para a Vida você vai passar 5 semanas comigo, resolvendo a questão da questão emocional, todas as 5 questões. Você vai resolver as 5 questões principais da vida da maioria das pessoas, tendo mais equilíbrio emocional, mais saúde física e vigor físico, mais leveza, fluidez, relacionamento de casal saudável, duradouro, com cumplicidade, com paixão, com química no relacionamento. Isso a gente trabalha na 3ª semana, na 3ª etapa. Na 4ª etapa, a gente trabalha a parte do sucesso profissional e do sucesso financeiro. Ou seja, você vai resolver 5 questões comigo no decorrer de 5 semanas, em vez de resolver uma questão só pelo mesmo valor. Então, quando eu pensei no método Autoconstelação para a Vida, eu pensei justamente nisso, em entregar um valor de benefício maior do que eu entregava nas sessões individuais. Eu continuo fazendo as sessões individuais, é só agendar, deve ter vaga para daqui a uns 2 meses, beleza, liga lá, agenda. Mas, se de repente tocar aí no seu coração, se de repente você sentir que é coerente, você pode fazer o método Autoconstelação para a Vida também, tá? Por quê? Se em um primeiro momento você não consegue entrar no processo,
não consegue ter as sensações que a maioria das pessoas tem, não consegue vir as imagens de causas dos seus sofrimentos que a maioria das pessoas percebem. É sinal que algo ainda está te bloqueando. E quando eu te falo, ó, o que está te bloqueando? Por que você ainda quer sofrer disso? Olha a pergunta, por que você ainda quer sofrer disso? Porque todo sofrimento é algo realizado, autodeterminado, através da repetição de sofrimentos semelhantes do sistema familiar. E quando eu te pergunto por quê, aí o que acontece? Na próxima autoconstelação, você já vai fechar os seus olhinhos e já vai, opa, peraí, por que eu estou me bloqueando? Eu quero mesmo resolver esse problema? O quanto eu quero mesmo resolver esse problema? E aí, de repente, começa a vir sensações, começa a vir imagens, a pessoa começa a se entregar mais ao processo. E eu estou falando de experiência, gente, eu trabalho com isso já há muitos anos. E percebo que várias pessoas que trouxeram depoimentos de transformações gigantescas relataram, ó, doutor Jim, nas primeiras 3 autoconstelações que eu fiz, eu não consegui entender muito bem, eu não consegui me entregar, eu não consegui concentrar, ficava pensando em outras coisas, eu não consegui sentir nada. Beleza, mas aí à medida que ele persistiu, teve um resultado. E esses resultados que a gente está trazendo aqui nessa sequência de lives, que a gente vai fazer, várias delas. Bora lá. Então, deixa eu tirar a perguntinha aqui. Então, é isso. Deixa eu chamar para trazer a vivência dela a Marina. Marina. Então, Marina é aluna nossa do método Autoconstelação para a Vida e traz uma experiência muito legal. Oi, Marina. Oi, doutor Jim. Boa tarde, doutor Jim. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui e Muito boa falar um tarde. pouco dessa experiência. Que maravilha. Muito boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição de estar aqui compartilhando com todas as pessoas aí a sua experiência de autoconstelação. Ontem de manhã teve uma live do pastor Bruno que ele falou justamente dessa obrigação que a gente tem de quando a gente descobre uma verdade de partilhar. Ele estava falando da pregação, ou não da pregação, mas de espalhar a boa nova do Evangelho, de Jesus, mas eu extrapolo isso para qualquer tipo de benefício, né? Até fiz uma analogia. Se você está vendo um monte de gente com fome e você sabe onde que tem uma árvore dando frutos, poxa, é uma mentalidade muito escassa. Você fala, não vou contar para ninguém não, senão o fruto vai acabar, ou alguma outra coisa, né? Ou eu vou ter vantagem em cima da outra pessoa, se eu souber, ele não souber. Isso é uma mentalidade de escassez. Então, se você sabe que tem um monte de gente com fome e que existe uma árvore cheia de frutos ali, você tem que falar, olha, é ali, ó, segue esse caminho ali, você vai matar, você vai saciar a sua fome, você vai saciar a sua necessidade, assim como eu saciei a minha. E eu tenho certeza que é isso que te move, é isso que me move, e é isso que move cada um de vocês a apertar esse aviãozinho aí e chamar mais pessoas para escutar a Marina, que essa menina tem uma mensagem linda que eu já vi, que eu já conheço. Conta aí pra gente, Marina, como foi para você, né? Como você conheceu a constelação e o que trouxe de benefício na sua vida? Bom, a constelação eu conheci através de uma amiga que comentou, assim, botou no stories dela sobre o doutor Jim, e eu perguntei para ela, né? E eu já havia ouvido falar em constelação, mas uma coisa assim tão distante. Eu digo, um dia eu vou ver isso. E nesse dia causou dela me falar e eu ir na página e estar justamente nessas aulas gratuitas que o senhor disponibiliza, né? E eu fiz, e para mim, assim, foi uma coisa muito importante. Eu já senti nesse momento, porque como eu sou adotada, nesse momento eu consegui, que eu passei, assim, muito tempo, quase minha vida inteira, sem me voltar para os meus pais biológicos, né? E quando teve essa autoconstelação da origem da vida, foi muito forte para mim. E eu estava num momento muito difícil, assim, de muita depressão, muita ansiedade. E foi fundamental. Ali eu comecei a perceber que por mais que eu fizesse outras coisas, tivesse qualificação, eu precisava cuidar de mim, cuidar do meu eu, entender as minhas questões, para depois
evoluir para as outras coisas. Sim. Então, eu entrei com o Marina, intuito. deixa eu só perguntar. Eu já tinha tirado a pergunta da frente, mas é que às vezes dá um bugzinho e continua na tela de alguém. Aí eu passei uma outra pergunta mais rápida, aí deve ter saído, né? Para não ficar na frente da Marina. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, talvez as pessoas não tenham entendido muito bem, que a Marina, ela é filha adotiva, né? Não conheceu os seus pais, e toda a dinâmica, isso é até uma dúvida que muita gente tem e que às vezes eu esqueço de falar. Toda a dinâmica da constelação familiar, que se centra muito na relação com os nossos pais, está relacionada aos nossos pais biológicos, aquelas pessoas que nos deram vida, né? Por quê? Porque, como é uma terapia quântica, existe uma trajetória que nos trouxe até a vida. E essa trajetória está relacionada, essa trajetória de realidade, de acontecimentos, está conectada com nossos pais biológicos. É lógico que os pais adotivos cuidaram, têm importância muito grande. Porém, é os pais biológicos que deram a vida. E a nossa conexão com a vida é a nossa conexão com os pais biológicos. E todo filho adotivo, todo não, pelo menos a maioria, tem esse certo vazio de não ter sido cuidado pelos pais biológicos. E agora a Marina vai contar como que foi esse processo dela, em que ela se reencontrou no coração com os pais biológicos. Foi muito forte e depois que eu me reencontrei na autoconstelação com os meus pais, primeiro foi com minha mãe e depois eu sinto ainda como é um processo, né? Eu às vezes ainda sinto dificuldade com relação à visualização do pai. Mas eu percebi eles comigo, né? E quando a gente é filho adotivo, ainda fica o dilema: será se quando eu reconheço meus pais biológicos, eu não estou deixando de lado os meus pais afetivos? E com o método, com a conversa com o Dr. Jim, a gente pode ver que a gente pode ter amor pelos dois. Só que a gente sempre tem que reconhecer os nossos pais biológicos, que a gente só teve esses pais afetivos porque um dia os nossos pais biológicos resolveram, né, por qualquer motivo que seja, não cabe a gente a julgar, resolveram nos colocar para adoção. E isso é muito importante. E uma coisa que eu percebi, na semana passada, minha mãe afetiva esteve aqui e, e teve um momento que eu estava fazendo, que era aniversário da minha filha, eu digo, não, vamos fazer um bolo de isopor, um bolo fake. E eu estava fazendo e eu seguindo lá os passos do YouTube, e ela veio, mas eu aprendi assim, não sei o que, interferiu, né? Eu digo, não, mas eu tenho que fazer. Eu consegui dizer para ela, eu tenho que fazer do meu jeito, porque eu tenho que errar e aprender com o meu erro, né? E apesar de ficar. Antes eu ficar muito agoniada, às vezes, com as coisas dela, eu consegui me controlar, falar isso de uma certa forma calma, sem gerar brigas, porque eu senti que eu estava amparada, né? E que eu precisava seguir o meu caminho. E isso me fortaleceu o convívio com meu esposo, que às vezes eu me isolava muito no escritório. Hoje eu consigo conversar com ele, falar do que me angustia. O convívio com minha filha também melhorou. Hoje às vezes, tem dica de Gaeta que eu tô com mais paciência do que tu, que antes eu achava que ele tinha muita paciência. Com nossa filha, eu sempre dizia, não, eu não sou uma boa mãe, eu fico muito irritada, tem hora que eu acho que minha filha está me atrapalhando, minha vida. E com a autoconstelação, com isso, eu consegui perceber que, na verdade, minha filha precisa de mim, que eu preciso me dedicar a ela, né? Que eu não posso birrar igual a ela, eu tenho que ficar bem para que ela fique bem. E teve uns dias que aconteceu, que foram bem corridos, que eu não me dediquei à meditação, nem à minha espiritualidade, nem à constelação. E o que aconteceu? As coisas que me perturbavam voltam. E eu percebi nela a alteração no comportamento dela. Que aí veio mais a birra. Aí hoje eu conversando com meu esposo, eu disse, olha, aconteceu isso, isso, isso. Justamente
Eu passei alguns dias sem fazer e aí voltou. E ele mesmo disse: você não pode deixar de fazer nenhum dia. Olha, Então a gente percebe, porque por mais assim, quando eu comecei a autoconstelação, eu percebi que eu tinha que levar aquilo para o resto da minha vida. Mas às vezes, nas atribulações da vida, a gente dá aquela tropeçada. E eu achei importante porque eu tropecei e eu sabia onde eu tropecei e eu voltei. Eu digo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Antes, anos antes, eu tropeçava e lá eu ficava no chão. Eu não conseguia me levantar. Eu ficava lá chorando por tempos, emburrada, com raiva ou irritada. E hoje não, eu digo, já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu passei tantos dias sem fazer, então por isso que isso aconteceu. Porque eu não estou fazendo minha autoconstelação, eu não estou fazendo minha meditação, eu não estou pensando nos meus problemas. Então, hoje a Vitória já amanheceu, já acordou diferente. Porque hoje eu já estava diferente, hoje eu já, olha, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que me organizar. Por mais que esteja aperreada, eu tenho que fazer um esforço de acordar. Se eu tiver que acordar 4 horas da manhã para dar conta de fazer, eu vou ter que fazer isso. Porque se eu não fizer, sou eu que sofro as consequências. sim. E, Marina, olha só, eu sou constelador, né? Eu desenvolvo essa técnica, né? Todas as autoconstelações que eu faço aqui, eu fiz primeiro em mim, dentro dos meus processos de auto-olhar, né? E eu também preciso fazer todos os dias. Porque sempre que eu deixo uns dias sem fazer, algumas coisas começam a me pegar. E por que que há essa necessidade de fazer diariamente? Por que que conceitualmente a autoconstelação é um processo diário? Antes de falar por que que ele é diário, eu vou falar aqui para a Off Sandrinha, para Vânia Cristina, está perguntando o que é autoconstelação. Graças a Deus, todos esses resultados que a gente tem mostrado aí, muitos feedbacks positivos de cura, até física, está fazendo o nosso perfil, o nosso trabalho crescer muito. Então, tem muitas pessoas novas no perfil que realmente não está sabendo direito o que é. Eu vou falar de uma forma resumida o que é, para todos vocês que ainda não estão familiarizados com a autoconstelação. Vou até me apresentar, eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra, sou constelador familiar. A autoconstelação, gente, é um tipo de meditação guiada, onde você fecha os seus olhos durante um período de 10, 15 minutos, entre 5 e 15 minutos aproximadamente, e você olha para as suas fontes de dor e as fontes de dor da sua história própria, história familiar. E aí você tira voluntariamente, sabendo que essa dor te afeta negativamente, sabendo que essa dor te atrapalha, se você tira voluntariamente, o quê? Sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo daquilo que te aconteceu ou que aconteceu no seu sistema familiar. E coloca no lugar gratidão, coloca no lugar, dá um lugar no seu coração. Né? Por exemplo, um exemplo, né, muito simples de entender. Vamos supor que uma pessoa tenha na sua vida um problema de alcoolismo. E aí ela fecha os olhos e olha, peraí, de onde vem o problema do alcoolismo? Aí, de repente, na hora que a pessoa se pergunta, vem a imagem do vovô alcoólatra. E aí ele fala, é isso. Então isso é, entre aspas, uma maldição hereditária. O vovô era alcoólatra e eu estou desenvolvendo alcoolismo. Beleza. O que eu sinto quando eu olho para a imagem do vovô alcoólatra bebendo, né? Muitas vezes morreu de alcoolismo ou morrendo de alcoolismo. Ah, nossa, me dá uma dó danada. Opa, peraí. Eu estou entrelaçado com esse alcoolismo através da dó. E aí o que eu faço? Vovô, muito obrigado por ter sido alcoólatra. Mesmo alcoólatra, o senhor me deu a vida e eu só tenho te agradecer. Deixo o alcoolismo com o senhor, abro mão de ficar te criticando por causa disso e sigo uma vida mais leve. E magicamente a pessoa deixa de ter aquele impulso descontrolado na bebida. Tá? Então, super resumidamente, é mais ou menos isso, é a autoconstelação. É lógico que a gente faz live, todos os dias a gente faz live aqui falando disso. Então, quem chegou por agora pode sentar e se acomodar, porque o assunto é comprido e também traz um resultado gigantesco na vida de todo mundo. É por isso que a gente está trazendo, é por isso que a Marina está aqui. Inclusive a Paloma até relatou exatamente isso que a gente falou. Nossa, me sinto com a Marina em relação ao meu filho. E só para ilustrar a questão
dessa repetição, desse olhar inconsciente que a gente tem para as circunstâncias. Quando a Marina fala que ela não tinha paciência com a sua filha, é menina, né? Sua menina, É menina. não tinha paciência, não conseguia muito bem dar carinho. Não era isso que acontecia, Marina? Me irritava com qualquer coisa que Irritava. ela fizesse. Isso. Aí o que acontecia? Como a Marina julgava os pais biológicos dela, que não cuidaram dela, ela tinha uma tendência a repetir a história dos pais. E aí tinha dificuldade de, entre aspas, de cuidar da filha dela. E aí ficava irritada de ter que cuidar, né? E aí, quando a Marina olhou para os pais e falaram, olha, vocês me deram tudo que eu preciso, que é a vida. Eu abro mão de julgar vocês. E agora eu honro vocês, meus pais biológicos, com a gratidão. E, de repente, ela se sentiu liberada para cuidar e ter paciência com a filha. Faz sentido isso que eu expliquei, Marina? Sim, faz muito sentido. O ano passado eu me isolei muito, assim, da relação com meu esposo. Eu ficava no escritório, estudando, fazendo os meus trabalhos e atrás de um objetivo, de uma meta, que eu ainda não consegui. Mas o que eu percebi foi que eu passei um ano isolada deles, né, achando que tinha que ficar só para poder conseguir isso. E não consegui. Então, o fato de eu me isolar, de eu não estar com eles, convivendo com eles, não é o que vai fazer eu conseguir. Eu preciso dedicar um tempo, porque são pessoas que me amam, que querem o meu bem, que estão torcendo por mim. Eu tenho que retribuir isso também, né? É a questão do dar e do receber. E isso estava, esse isolamento chegou a afetar a minha relação com meu esposo, porque ele disse, tu fica tão isolada, porque que ele questionava muito, você não está ficando com a gente. Eu digo, não, mas eu preciso desse tempo só, porque eu preciso disso, disso, disso. Ele disse, mas a gente também precisa de você. E hoje a gente senta, vai, fica um tempo junto, assiste um filme, conversa. E não é questão porque os problemas vão voltar. Não, é porque a cada constelação você vai resolvendo um emaranhado da sua vida. Então, hoje, por exemplo, na minha família afetiva, eu tenho irmãos com problemas de alcoolismo, de dependência química. Antes eu me envolvia demais. Todo dia eu perguntava à minha mãe como é que eles estavam, queria resolver os problemas. Hoje eu pergunto, e aí, como é que estão as coisas? E não fico forçando ela a me dizer nada, porque isso vai depender dela querer me dizer. E que eu não posso resolver os problemas deles, né? Isso, hein, Marina? E se você não ficar atenta, daqui a pouquinho você já volta naquele impulso de querer resolver os problemas deles, não é isso? Então, Exatamente. o Etargino, ou Vetargino, talvez que fala o nome, está perguntando por que volta? Pensei que curava algumas áreas e não voltava. Excelente pergunta e era o que eu ia responder. Eu acabei falando outra coisa e esqueci de responder. Ainda bem que vocês estão aqui comigo, né, fazendo os comentários. Ainda bem que eu estou de olho nos comentários aqui. É o seguinte: um trauma é uma crença profunda. Ou seja, algo que aconteceu na vida da pessoa e que trouxe para a mentalidade dela uma certeza absoluta. Que tipo de crença? Olha só. E o que gera um trauma? Um trauma que gera uma crença ou foi algo com forte impacto emocional que aconteceu em algum momento e gerou uma certeza. Por exemplo, a criança sofre uma violência na infância, né? Ou sofre um abuso sexual que seja. Forte impacto emocional e gerou uma crença na cabeça dessa pessoa que o contato com a sexualidade causa sofrimento e dor. E aí, o resto da vida dessa pessoa, ela fica bloqueada na sexualidade. Por quê? Porque sexualidade tem uma certeza na mente dela, vem acompanhado de sofrimento, dor, de agressão, ok? Então, isso gerou uma crença, é um trauma. Outra coisa que gera o trauma é repetição, que gera crença. Então, a vida inteira, o pai falou que ela era feia. Você é feia, menina. Você é feia, menina. Isso já é uma crença. A pessoa tem certeza que é feia.
E aí o que acontece? A vida inteira ela começa a sentir que é feia. Às vezes é uma mulher linda e fica de cirurgia em cirurgia plástica tentando mudar alguma coisa com aquele sentimento, com aquela certeza de que é feia, ok? Então vocês entenderam o que causa na nossa mentalidade uma crença que vira uma verdade e que torna um futuro, né? Ou seja, traz um destino X ou Y. No processo reverso, onde você vai reescrever na sua mentalidade criadora do seu futuro, você também vai precisar de forte impacto emocional e repetição. Então, existem muitos contextos onde a autoconstelação cura mesmo, né? Então, nós tivemos até cura rápido e não precisa ficar voltando naquele mesmo tema. Mas existem muitos traumas que precisam ser ressignificados continuamente, principalmente na relação com os nossos pais. Então, uma das nossas alunas que deu o depoimento aqui tinha uma alergia há mais de 15 anos. Ela fez o método de autoconstelação para a vida e a alergia sumiu. Ela passou umas 2 semanas sem fazer e a alergia começou a voltar. Ela voltou a fazer e a alergia voltou. A alergia foi embora de novo. Porque o que é alergia? Toda doença, todo sofrimento traz uma mensagem. A mensagem da alergia é o quê? Algo que faz parte de você, que o seu corpo luta contra. Ou seja, é uma reação do sistema imunológico contra o próprio corpo. Então, existia nela uma rejeição a algo do passado, que ela não sabe direito o que é e não precisa saber, que causava alergia. Quando ela parou de repetir o processo, aquilo foi voltando na mentalidade dela e começou a voltar a alergia. Ela voltou ao processo, só que vai chegar um determinado momento que não vai voltar mais. Onde, através da repetição, ela reescreveu na mentalidade uma outra verdade, uma outra crença que libera ela de ter aquela alergia, que era uma dermatite atópica que ela tinha. Então, existem questões a serem tratadas com a autoconstelação que são centrais, principalmente a nossa relação com o pai e com a mãe. Então, a gente sempre, cada dia que a gente faz uma autoconstelação, a gente acha um pouquinho a mais de algum julgamento que a gente tinha. Na primeira autoconstelação, você acha os maiores, piores e mais agressivos. Depois você começa a achar pena. Depois você começa a achar vergonha de algo que a sua mãe viveu. Depois você começa a achar... E cada vez que você acha uma rejeição dessa, você ressignifica mais um pouquinho, se libera e a sua vida melhora. Então, é um processo que precisa de repetição para reescrever no subconsciente. É por isso que muitas pessoas usam comando. Que tipo de comando? Por exemplo, eu consigo. Isso é um comando, eu consigo. Repito, é uma frase. Eu consigo, eu sou capaz. Cada vez que você repete eu sou capaz, você se sente um pouco mais capaz. Porque lá dentro da sua mentalidade pode ter uma crença de incapacidade trazida lá de uma humilhação que você passou. Você tentou escrever uma palavra no quadro, na sala de aula, e aí você não conseguiu escrever a palavra, todo mundo deu gargalhada e ali gerou uma crença. Puf, eu não sou capaz. E aí a vida inteira, nas situações de desafio, a pessoa não se sente capaz. Então está lá escrito. E quando a pessoa repete assim, eu sou capaz, aí o que acontece? Reescreve, dá uma apagada naquela crença anterior e coloca uma crença nova. E à medida que ela vai repetindo, eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz, ela vai se tornando mais capaz. Ela vai tornando aquilo uma nova crença. É por isso que tem a necessidade da repetição da autoconstelação e é por isso que, em muitos casos, o problema volta quando você deixa o processo de lado. Eu acredito que esse processo da autoconstelação seja um processo de tomar a vida do jeito que ela é e que seja um processo contínuo, que não se conclui. Cada vez mais você está recebendo no seu coração a vida como ela é. É tipo um exercício diário de gratidão. E existem até outros exercícios, tipo o Ho'oponopono, que é um exercício de gratidão, de perdão, de aceitação, que é o quê? É repetição. Você repete aquele negócio de gratidão e aquilo vai se tornando mais forte. Existe um outro exercício que as pessoas escrevem 40 motivos de gratidão. E todo dia de manhã ela escreve de novo, então lê aqueles 40 motivos de gratidão ou pensa em outros 40 motivos de gratidão. E todo dia que repete, ela se sente mais grata e ela entra cada vez mais no fluxo da vida.
Eu acho que eu empolguei falando demais. Uma coisa que eu percebi, doutor Di, tem que assistir às suas aulas e ir escrevendo, porque cada dia é uma descoberta. E antes, por exemplo, hoje eu percebi, nas primeiras constelações, às vezes você tem um sentimento que você sente pena dos outros. Hoje, por exemplo, no meu momento de meditação, de autoconstelação, eu percebi que eu tenho pena de mim mesma, que eu tenho dó de mim mesma. Então, assim, cada vez você vai sabendo de coisas novas. Não é que, eu não sabia que não voltava. É um processo evolutivo Uau! que você vai se descobrindo. Por quê? Porque você não se conhecia antes e agora você está se conhecendo. E a partir do momento que você vai se conhecendo, você vai descobrindo coisas novas e vai enfrentando novos desafios. É porque eu acredito assim, a gente está evoluindo a cada dia e se modificando. Umas coisas vão se resolver e outras vão surgir. A vida é assim, uma constante modificação. Então, o que facilita, que eu percebi para mim, é ir escrevendo, ter um caderninho, né? E ir anotando, ir escrevendo, e ir lendo para voltar. Eu fiz a autoconstelação de Jesus, por exemplo. Na primeira vez, eu não senti tão forte, mas a segunda já foi mais forte, eu já chorei bastante. E você vai tendo insights a cada autoconstelação e você vai trabalhando os seus anseios. Por exemplo, eu sofri abuso de toque. Então, com o passar do tempo, eu fui tendo sonhos e antes eu acordava mais desesperada com esses sonhos, né? E depois eu conseguia sonhar e não, eu chorava, mas não me desesperava tanto, porque eu começava a perceber que aquilo tinha acontecido, mas que não estava mais na minha vida, que aquilo não era mais a minha realidade. Então você vai. Teve até uma vez na primeira live que eu tive com o senhor, depois eu tive um sonho assim, aparecia várias serpentes coloridas, eu corria para lhe avisar e você avisava uma pessoa, e essa pessoa ia acabando com as serpentes, e de repente eu passava com a Vitória nos braços, ainda tinha algumas serpentes ao redor, mas eu conseguia passar de forma mais calma, sem me desesperar tanto. E eu acho que isso mostra assim que você vai trabalhando os seus sentimentos para você passar por aquelas situações e não se desesperar. Não ficar irritada, como por exemplo, veio minha mãe, veio meu irmão para cá, então eles têm um embate muito forte. Quando eles começavam a discutir lá, eles discordando um do outro, eu simplesmente me retirava, ia fazer outras coisas, não me metia mais naquilo. E eu disse, olha, isso aí não é meu, isso não é uma briga minha, não. Isso é uma leveza, não é, Marina? É uma tranquilidade, é um peso que tira, Muito. não é? Tira esse peso de você, tipo assim, não, isso aí não é pra mim, não, não quero isso, não. Na verdade, a grande incoerência que mais faz a gente sofrer, e que o Bert Hellinger chama de amor cego, é quando a gente, por amor, tenta fazer o que não pode ser feito. Por exemplo, você interferir e ter algum resultado na relação da sua mãe com o seu irmão. É impossível. Eles são cada um. Não vem nada que você faça que mude eles. Olha aqui, a Mari R. Rocha está trazendo. Meu pai morreu, suicidou, eu tinha 8 anos. Me tornei mãe da minha mãe e achava que era responsável por toda a família. Gente, olha que peso. Faz pouco tempo que descobri É isso. muito, é É muito. muito peso, né? Porque não dá para a gente se responsabilizar por toda a família e entrar num lugar que não é seu. Ou seja, você está tentando fazer o que não pode ser feito. Então é como você tentar levantar uma pedra de 3 toneladas. Você está ali, você vai para um lado, você vai para o outro, você tenta, você quer muito, você está fazendo por amor, você dá sua vida por aquilo, mas não é possível de ser realizado. Nunca vai conseguir levantar a pedra de 3 toneladas, porque não tem força para isso. E isso acontece quando a gente quer mudar o passado, quando a gente quer fazer o que não é possível. E mudar a vida das pessoas sem que elas queiram não é possível, mudar o passado não é possível.
livrar as outras pessoas do sofrimento, por mais que a gente ama, não é possível, né? Então, quando a gente vai descobrindo isso, a vida vai ficando muito mais leve. Gente, o Paulo Bento, nosso queridíssimo mestre e master coach do Instituto Performance, até passou aqui mais cedo para lembrar, temos uma live com ele. Eu vou fazer, ele me convidou para ir no perfil dele, vai fazer uma live lá sobre compulsões e eu vou dar uma palavrinha lá. Agora às 18 horas, daqui a pouco, a gente vai falar sobre compulsões, em especial a compulsão por alimentos, tá? Obesidade, quem tiver compulsão por alimentos, quem tiver acima do peso, quiser umas dicas, não só na parte do equilíbrio emocional, mas da parte da autoconsideração, no controle do peso, daqui a pouquinho, lá pelo perfil do Paulo Bento Oficial. No meus stories tem a divulgação dessa live, e se você não conseguir, só pelo que eu falei, lembrar do nome do perfil, é só ir lá no meu stories, tá lá o banner, você clica e vai no perfil dele às 18 horas que a gente vai falar lá sobre o equilíbrio emocional. E uma outra coisa que eu quero lembrar é que hoje é o último dia para inscrição no método Autoconstelação para a Vida, tá? Todo esse depoimento que a Marina está trazendo, ela participou, é aluna do método Autoconstelação para a Vida, teve aí 5 semanas nesse intensivão de transformação. Maravilhoso. Obrigado. E muito obrigado, não só pelo elogio, mas muito obrigado por você fazer parte disso. Por quê? Esse método, ele é desenvolvido e é melhorado a cada dia. E não só com os alunos, vocês todos que estão aqui nas lives, cada live que eu faço eu aprendo mais. Hoje eu fiz uma autoconstelação conduzida lá no evento Imersão da pastora Ângela Cirino, que eu mesmo falei, nossa, eu estou melhorando nesse negócio. O povo moeu de chorar lá, muita liberação, muita libertação. Então, é um processo que a gente está aprendendo junto. E hoje é o último dia de inscrições e nós colocamos um bônus de desconto de R$ 337. Então, aproveitem e entre na próxima turma do Método Autoconstelação para a Vida, que já vai rolar a partir da segunda-feira, tá? Você se inscrevendo, imediatamente você já recebe as 4 aulas teóricas da primeira etapa, que é a etapa de conexão e autopercepção, e uma autoconstelação conduzida para você fazer todos os dias. Na segunda-feira começa oficialmente com a nossa primeira mentoria, que já vai ser segunda-feira, 19h30. E aí, a partir daí, nós temos a primeira etapa, que é de conexão e autopercepção, 4 aulas teóricas, uma autoconstelação conduzida e 3 sessões de mentoria ao vivo comigo, pelo Zoom, olho no olho, vou auxiliar vocês no processo. Segunda etapa, etapa de conexão com a origem da vida, que trabalha equilíbrio emocional e conexão com os pais. Terceira etapa, felicidade conjugal. Quarta etapa, profissão. Quinta etapa, sucesso financeiro. Cada uma dessas etapas decorre em uma semana e em cada uma dessas etapas tem 4 aulas teóricas, uma autoconstelação conduzida específica com aquele objetivo, ou seja, são 5 autoconstelações conduzidas diferentes, e em cada etapa tem 3 sessões de mentoria. Ou seja, durante um período de 5 semanas, são 15 sessões de mentoria ao vivo comigo. Nós temos um grupo do Telegram aberto para comentário, onde você vai comentar as suas vivências e a gente vai estar lá, a minha equipe de suporte e a equipe de staffs, estaremos lá respondendo as perguntas de vocês. E além disso, são 12 bônus. Cursos em outras expertises que complementam uma vida mais abundante. Dentre eles, o mais recente, que não está nem descrito lá na aula 4, que eu descrevi os outros bônus, é uma sessão de mentoria com a doutora Ângela Cirino. É uma mentoria sobre empoderamento feminino para a mulher que edifica o lar. Então, se você é mulher, vai ganhar, né? Se você é homem, você vai pôr sua esposa para assistir, que é para ela conseguir, né, estar junto de você nesse processo. Tá? Então, essa daí é nova, não teve na outra. Então, essa é nova, não teve na outra. Essa eu consegui recentemente lá com a pastora Ângela. E então, a gente está aqui nos nossos minutinhos finais da live. Terminando a live, vai lá no meu perfil, tem o link, clica no meu perfil. Se você faz sua inscrição, se você tiver alguma dúvida, tem a aula 4, onde eu explico os detalhes do método, mais detalhes. E me chama no direct também, no WhatsApp. Eu te explico direitinho
como que funciona o processo. Qualquer dúvida que você tiver, porque hoje é o último dia, amanhã já não tem jeito mais de fazer a sua inscrição. Marina, para a gente encerrar, o que você poderia dizer assim para quem está nesse processo, né? Lá atrás você teve nos seus sofrimentos, né? E teve a sua autodescoberta. Eu, como sei a sua história, acredito que talvez o que você mais ganhou tenha sido a parte das emoções, a leveza nas emoções, né? Tranquilidade, sensação de segurança. Uma mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo aí a respeito da sua experiência? A minha mensagem é que apostem nesse método, porque é bom, é edificante para a gente, torna a nossa vida mais leve, mais fácil, mais encorajadora. Isso é palavras de uma pessoa que estava que teve um processo de depressão, de ansiedade, que está sabendo controlar suas emoções. Então, para mim, foi libertador eu me conhecer através da autoconstelação e saber que eu tenho poder, né? Eu sentir a presença dos meus pais biológicos, sentir novamente a presença de Deus em minha vida. Então, isso foi sentir estar próximo do meu esposo, da minha filha, estar conseguindo controlar minhas emoções para conquistar outras coisas. Então, isso não tem valor que pague, assim, a sua leveza, você conseguir conviver com as atribulações da vida, que não deixa de ter, mas você conseguir galgar e separar os seus problemas e dizer, bom, eu vou fazer assim, 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 para poder me controlar e tentar resolver. Porque a vida sempre vai ter problema. O importante é que você saiba como se estar diante dos problemas. Como é que eu vou resolver isso, né? Como é que eu vou me comportar diante disso? E a autoconstelação ajuda a gente nisso, né? E aos pouquinhos você vai conquistando as coisas que você quer. Então, para mim, de imediato, o que eu consegui, eu fui com outro propósito, mas o que eu consegui de imediato foi essa união com os meus pais biológicos, estar mais próxima do meu marido e da minha filha e conseguir ter forças para conquistar o que eu quero, porque ficar parado, né, não vai resolver nossos problemas. Então, a gente tem que ir, dói, mas a gente tem que ir. E é doendo que a gente tem que ir, porque um dia vai parar de doer. Você vai fazendo até parar de doer. E aí vai doer outras coisas e você vai se descobrindo e vai indo e vai levando a vida e vai evoluindo. E a gente está aqui no mundo para isso, para evoluir e se tornar cada vez melhor para a gente, para o próximo, que a gente só pode ser bom para o próximo quando a gente é bom para a gente mesmo. Que maravilha! E melhor doer em um processo terapêutico, em um processo de libertação, com a minha ajuda, com a ajuda de pessoas que já passaram por isso, com ajuda profissional, com uma técnica eficiente, do que ficar doendo todo dia, no seu dia a dia, nos sofrimentos. E pior, melhor Passar doer para os no filhos. processo do que passar isso para os filhos, né? Porque a cura, ela assim como as gerações passam os sofrimentos, a geração que se cura, dali para frente, a geração próxima está curada também. A gente tem uma grande obrigação de fazer isso pelas próximas gerações. Você não se sentir amarrado também pelos outros. Meu irmão veio, ele passou por todo o sofrimento. Eu disse: olha, o que eu podia fazer por você, lhe ajudar, eu já fiz. Se você, por exemplo, resolver voltar a beber, é um problema seu. A minha parte eu já fiz. Eu me senti leve de dizer isso. Eu não me senti com culpa, com nada. Por quê? Porque eu fiz minha parte. Se ele quer mudar, depende dele. Assim como, por exemplo, eu mando as lives para minha família, para minha mãe. Então, assim, à medida que, se elas pessoas quiserem, elas vão vir, né? Elas vão entender que é o momento delas, né? Então, a gente tem que estar aberto para isso, assim como eu estava aberto para entender a autoconstelação. E saber que, apesar de ter o sofrimento, depois vem a calmaria. Tem a tempestade até a gente conseguir controlar nossa emoção, depois que a gente controla, aí vem a calmaria. Por mais que venha a pedrada, você diz, eu estou na minha autoconstelação, eu vou me controlar. Sim, sim, com certeza. E o que eu acho mais fantástico na autoconstelação é a autonomia.
Olha aqui, a Vânia Cristina está falando assim: meu sonho é encontrar uma psicóloga e terapeuta para trabalhar comigo e meu esposo. Olha só que interessante. Eu estou falando na posição quem já teve como paciente sendo tratado por psicólogos e por terapeutas. Show, beleza, é importante, ajuda pra caramba. Mas no final das contas eu acabei percebendo que quem realmente realiza o que tem que ser feito é a própria pessoa. É por isso que eu desenvolvi esse método para dar autonomia. Cada um pode ser terapeuta de si mesmo, até para que o problema não volte. Quando você tem as suas soluções todas vindo de um terapeuta, é o que acontece quando o terapeuta não está muito atento, que é essa contratransferência, né? A transferência e a contratransferência, que é um processo onde o cliente se sente dependente das orientações do terapeuta. A pessoa vive uma coisa, peraí, tem que levar para o terapeuta ver. Vive outra coisa, peraí, deixa eu levar para o terapeuta ver. O que a gente propõe nesse processo é que saibamos nós fazer as nossas interpretações, as nossas conclusões, as nossas decisões mais assertivas possíveis para uma vida mais tranquila para a gente e para os nossos descendentes. Essa é a nossa proposta. Ó, muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, Marina. Parabéns aí pelas Obrigada. conquistas, né? Com certeza você merece. Eu costumo dizer que a ferramenta precisa de alguém para usar, né? A ferramenta não faz o serviço sozinho. A ferramenta é boa? Boa. Mas pagar o preço, ir lá, se entregar ao processo é fundamental. E quem tiver com alguma dúvida ainda sobre tudo isso aqui, entra lá no meu perfil, na biografia do meu perfil, tem um link, você clica naquele link, tem lá a aula 4. Tem uma autoconstelação conduzida para desbloqueio do relacionamento de casal e por lá mesmo você pode fazer a sua inscrição. Se o problema maior na sua vida hoje é questão de dinheiro, você vai na aula que eu dei ontem à noite, tá? Tá no meu feed aqui do Instagram, do Face e do YouTube. A aula que eu dei ontem à noite sobre o fluxo do dinheiro e dentro dela tem uma autoconstelação conduzida. Você vai fechar os seus olhinhos e desbloquear um monte de coisa na sua vida. Vai lá, faça isso, toma sua decisão e vou estar te esperando do lado de cá no método ACV. Beijão, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês e até mais. Tchau, tchau.